Olá, pessoal, então boa noite. Então, falando sobre o contexto, né, sobre o assunto da disciplina de tecnologia de grãos, do qual foi estabelecido para falar sobre as condições favoráveis para a proliferação dos ratos, vou pegar o assunto abordado no conteúdo disponibilizado pelo site da Embrapa. E aí, nessa situação aí, a gente consegue ver relacionado especificamente às condições favoráveis para a proliferação de ratos. O primeiro tópico abordado, a gente pode falar sobre a questão dos depósitos inadequados de embalagem para as fábricas, né? Nessa situação aí, a gente consegue verificar que o principal objetivo é a questão do depósito, a maneira, o local onde essas embalagens serão armazenadas. Isso influencia muito para saber se vai ter a presença, para saber se primeiramente se vai ter a presença. Havendo essa presença dos ratos, quando ela não é eliminada, aí vem acontecer a questão da proliferação, tá? Então, quando o depósito inadequado, o depósito das embalagens, quando ele é inadequado, ele favorece muito, sim, para a questão da proliferação dos ratos. E aí, um outro tópico que a gente pode observar também e mencionar, conforme é contido no material, a questão do acúmulo de materiais nas instalações. Sabe-se que o material, quando ele é acumulado de maneira desproporcional, já é uma ocasião favorável, porque principalmente isso pode servir como esconderijo para os ratos. Eles vão ter abrigo, eles vão ter o conforto que eles precisam, que é uma umidade, a escuridão, um ambiente mais escuro, e eles conseguem até mesmo se esconder, tá? Lá eles vão conseguir armazenar seus alimentos que eles trazem de outra área. Então, essa questão do acúmulo de material, ela é muito favorável para essa proliferação e desfavorável para um ambiente saudável. A gente sabe que a partir do momento que começa a ter uma concentração maior de rato, apresenta maior possibilidade até mesmo de contaminação daqueles produtos que ali existem, tá? E nessa questão dos grãos, nem sempre vão ter essa oportunidade de estar sendo visualizado. Então, tem que cuidar muito com essa questão de como eles ficam lá e quais os tipos de materiais que ali tem armazenado. Da mesma maneira, a gente pode mencionar o tópico que fala da questão da armazenagem dos grãos, né? Quando abordando a questão do milho, né? Quando se trata da questão da armazenagem de forma inadequada. Aí, nessa questão aí, a gente fala muito o tipo de material que é utilizado para armazenar, a forma, se fica bem vedada, se fica bem fechada, se o acesso, se vai ter entrada também para esses roedores entrarem e tá tendo passagem para ter acesso aos grãos. Dessa forma a gente consegue perceber que a gente tem a armazenagem, ela tem que impossibilitar, ela tem que ser de uma maneira que não prejudique a condição do grão, mas também que ela não possibilite a entrada desses roedores, tratando especificamente dos ratos. Porque a partir do momento que eles entram, eles vão ter a passagem, eles vão ter o acesso para estar acessando em todos os momentos que eles precisarem. Em algumas situações a gente percebe que quando eu mesmo, como já vivenciei em questão de pequena agricultura, né, que o milho, por exemplo, ele fica armazenado em sacas de farrapos, assim que seja, eles vão lá, às vezes eles conseguem roer, pega lá o milho e carrega para outros lugares onde eles conseguem comer, ou então até mesmo fazer seus ninhos e tudo mais. Então, essa questão da armazenagem, ela tem que ser de forma mais adequada possível. Isso depende muito também da questão da quantidade, tá? Da quantidade do produto, dos grãos que está sendo armazenado ali. E aí, outra questão que a gente consegue mencionar também
é a presença de mato alto próximo às instalações. Aí isso aí vai ser não somente a questão dos ratos, como dos outros animais, tá? As outras pragas que se falam, né? Então, quando você tem um mato muito alto próximo, na proximidade, você torna aquele ambiente mais suscetível a colonização desses animais. Então, eles vão se sentir mais em casa, vai ser mais propício ao habitat deles mesmo. E aí fica até mais difícil, até mesmo para a questão do controle, tá? O controle, então essa área toda tem que ser bem, como é que se diz? Bem limpa, tá? Igual foi falado anteriormente, não ter o acúmulo de material. Essa área também, ela tem que ser ao redor, não pode haver essa presença de matos muito alto, justamente para que eles não tenham esse ambiente propício, tá? E aí, essa questão da presença do mato muito alto é difícil até para se fazer a manutenção também, tá? Então, a gente sabe que para isso, as medidas elas precisam ser tomadas. Por exemplo, manter os sacos sempre bem fechados, né? E afastados das paredes. Nunca se deve deixar ele totalmente encostado na parede. Tem um distanciamento que é colocado lá para que eles fiquem afastados das paredes. Normalmente eles são colocados em cima de pallets, né? A maioria das vezes esses pallets vão ser os pallets de madeira, tá? Feito adequadamente, sendo padronizados. Então elas ficam ali empilhadas uma em cima da outra e fora também não ficam em contato direto com o chão. Esses pallets deles não podem ser diretamente colocados no chão. Eles são, como é que se diz? É como se tivesse os pezinhos, né? Mas assim, é apenas uma haste daqui, daí coloca as outras nas estivas. Semelhantes às que são utilizadas na produção também de alimento, igual como tem. E também essa questão, às vezes, quando se tem caixa d'água, esses recipientes de armazenamento de água, a importância que esses recipientes fiquem totalmente fechados. Eu falo em cima do conteúdo de pesquisa, que foi o material da Embrapa, que ele é muito direcionado para como é que se diz? Para produção de baixa estrutura, tá? Muito percebido nessas regiões rurais, assim, que não são essas grandes silos e tudo mais. Mas são muito produzidos, existe muito ainda esse tipo de produção. Então, se tiver essa questão das caixas d'água, tem que manter elas sempre com os tratamentos, né, em dia. Ter a questão de manter a tampa bem fechada, para que não haja essa questão da contaminação. E aí também manter a limpeza do local e sempre manter a eliminação daqueles entulhos, tá? Todo e qualquer entulho gerado tem que ser retirado, tem que ser descartado, cada coisa tem que estar em seu local adequado para que esses roedores, para que os ratos não tenham abrigo. Eles não podem ter abrigo, tá? E até mesmo a questão de não ter abrigo e também a questão deles serem visualizados caso eles venham, porque é possível que eles sintam o cheiro, que eles sintam a presença dos grãos, que vai ser o alimento para eles, então eles vão procurar se aproximar. Uma vez que o ambiente esteja limpo, um ambiente bem climatizado, um ambiente bem arejado, bem iluminado, sem umidade. Se a gente for falar, por exemplo, nos filmes, onde que a gente vê a maior quantidade de ratos acumulados? Sei lá, nos esgotos, né? Um ambiente propício. Essa questão de restos de alimentos, evitar a questão de produção de resíduos nessa proximidade, justamente para não proporcionar essa condição que eles precisam para ter alimento, para ter esconderijo, para que eles não fiquem ali alojados. Então, eu achei bem interessante esse material que eu li,
E esse foi o que eu consegui entender. E gravei esse vídeo para explicar com minhas palavras mesmo o que eu consegui observar nesse conteúdo, tá? Eu espero que tenha ficado claro. E era isso. Obrigada, boa noite a todos.